Você já reparou que alguns alimentos que você come podem ter relação com alguns problemas de pele? Uma espinha, uma mancha, uma vermelhidão. Você acha que isso tem uma relação? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Renata, sou dermatologista, também atuo na área de medicina funcional e integrativa. E hoje a gente vai falar sobre eixo intestino-pele. Você já ouviu falar disso? A pele, ela tem relação com vários órgãos, mas hoje a gente vai focar muito no nosso intestino. Então, é comum a gente ter alimentos que a gente come e por isso você começa a ter um quadro maior de uma vermelhidão, de uma irritação da pele, de espinhas. Antigamente, a gente não achava que isso era tão importante. Quando eu estudei dermatologia, era até meio estranho perguntar. Quando eu achava interessante perguntar o que essa pessoa come, eu sempre ouvia dos professores ou de livros, né? A gente lia muito, a gente não achava em literatura nada relacionado com alimento e pele. Então, quando eu perguntava isso, todo mundo achava estranho, né? Tipo, por que ela tá querendo saber o que a pessoa come? Mas hoje a gente sabe que tem uma relação muito importante e que o intestino é um dos órgãos mais importantes de absorção. Por isso, alimentos às vezes que para você podem ser mais inflamatórios ou mais gordurosos podem ter relação com alterações na sua pele. Eu costumo sempre explicar o intestino como se fossem os dedinhos de luva. Então a gente tem vários dedinhos de luva dentro do nosso intestino e por algum motivo, por algum alimento, eles podem se entreabrir. Então esse espacinho que fica vai ser como se fosse um local onde alimentos vão ser absorvidos que se tivesse fechado eles não iriam. Então a gente assim aumenta processos inflamatórios e riscos maiores de processos alérgicos também. Ou seja, o intestino estava fechado, pode ficar entreaberto. E tem como você avaliar isso com exames de fezes, exames de sangue, tá? Que você pode avaliar esse processo inflamatório e entender se essa barreira do intestino está aberta ou não. A gente chama isso de hiperpermeabilidade, ou seja, uma permeabilidade do intestino, uma absorção do intestino, uma troca maior do que deveria, tá? Então, existem momentos onde você tem esse intestino mais permeável, mais aberto, e por isso seus processos alérgicos vão ser mais importantes. Como eu faço para entender isso? Primeiro, no dia a dia. Se você está comendo um alimento e ele te dá algum desconforto ou intestinal ou em relação à pele, quer dizer que aquele alimento pode não fazer tão bem. Então é muito comum o paciente chegar no consultório me contando que ele toma leite e tem diarreia, ou que ele toma leite e tem espinha. Então existe uma relação, você não precisa de nenhum exame para entender isso. O que você pode fazer? Uma dieta de exclusão. Você pode excluir esse alimento de 60 a 90 dias e observar como você fica. Ah, mas eu não quero deixar de comer aquilo. Você tem exames que você pode fazer, existem exames que você pode dosar, avaliar quanto aquele alimento te inflama, tanto pelas fezes quanto pelo sangue, tá? Então a gente fala de exames específicos que podem fazer você entender o que pra você faz mal, caso você não queira fazer uma dieta de exclusão, avaliando o seu dia a dia. Se eu tenho um problema de pele que eu relaciono muito com o que eu como, é óbvio que eu tenho que deixar de comer aquilo. Se eu pensar no leite, é muito comum os pacientes me falarem assim: ah, mas eu não tomo leite. Mas você come queijo, iogurte, requeijão? O que você come tem derivados de leite, então a gente chama isso de lácteos, de modo geral. Então, para que você exclua um alimento, você tem que excluir todos os alimentos que tem aquele componente, para você realmente ver se aquilo faz diferença para você ou não. O que pode ajudar a sua barreira intestinal a ficar mais estável, mais fechadinha, vamos pensar assim. Alimentos naturais, então aquela velha dica, descascar mais e desembrulhar menos. Então, alimentos frescos, vegetais, frutas, legumes, verduras, tá? Tudo que você puder consumir in natura faz com que você tenha uma barreira intestinal melhor. E claro, evitar alimentos mais inflamatórios. Os lácteos são alimentos inflamatórios para muitas pessoas, tá? Não quero dizer que é para todo mundo, mas para muitas pessoas é muito comum. O glúten é um alimento muito inflamatório também para muitas pessoas e tem vários trabalhos que relacionam a abertura de barreira intestinal com glúten, tá? Até pessoas bem famosas que já estudaram isso, como o Dr. Alessio Fasano, que foi uma das pessoas que descobriu essa abertura de barreira intestinal, até com exames específicos para isso. Alimentos inflamatórios também, por exemplo, fast foods de modo geral. Então, tudo que eu tenho um conservante pode fazer com que aquele alimento fique mais tempo dentro do pacote, mas esse conservante pode destruir a sua barreira intestinal, pode piorar uma microbiota, que são as bactérias boas do seu intestino. Alimentos
alimentos com resveratrol, que é um antioxidante muito potente. Então, as berries de modo geral, blueberry, cranberry, tá? Mirtilo aqui, né, que a gente fala, as cerejas, morangos, uvas, são alimentos ricos em resveratrol. Então esses alimentos também são importantes para a saúde da sua pele, para a sua saúde de modo geral. E claro, importante a gente falar sobre a quantidade de água que a gente tem que beber por dia. É muito comum as pessoas falarem, não, eu já bebo muita água. Aí eu pergunto, quanto você pesa? E geralmente as pessoas, mas o que tem a ver o meu peso com a quantidade de água? Então, a gente sempre faz uma multiplicação, que é a quantidade mínima e máxima de água que você tem que ingerir por dia. Então, esse seria o valor. Eu pego o peso, multiplico por 35 ml, ou eu pego o peso e multiplico por 50 ml. Essa é a quantidade que você tem que beber de água por dia. Então faz a conta aí, para você ter ideia do quanto você tem que beber de água, se você está bebendo a água suficiente para que você tenha saúde. Todas as reações bioquímicas do seu corpo precisam de água. A pele não está longe disso. É isso, gente. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos nossos comentários. Se inscreva no canal, dê um like para que esses vídeos possam chegar em muitas pessoas e que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Obrigada!